Meu nome é Irene, e até hoje eu não sei explicar como aguentei tudo o que vivi. Fui criada numa casa humilde. Aprendi desde cedo que a vida não era fácil e que a gente tinha que lutar muito para conquistar o básico. Trabalhei a vida inteira como costureira e, depois que meu marido faleceu, tudo o que me restou foi meu filho, Samuel. Samuel sempre foi meu orgulho. Um rapaz trabalhador, honesto, daqueles que não fogem da luta. Fiz de tudo para que ele tivesse uma vida melhor do que a minha. Trabalhei noite e dia para pagar os estudos dele. E consegui. Ele se formou, arrumou um bom emprego numa empresa grande e logo conheceu uma moça, a Fabiana. Quando me apresentou a ela, confesso que senti algo estranho. Fabiana era arrogante, falava como se fosse melhor que todo mundo e sempre me olhava de cima, como se eu fosse um estorvo. Mas, por amor ao meu filho, eu engoli o incômodo e tentei me aproximar dela. Nos primeiros meses, ela fingiu simpatia, mas bastou eles se casarem para que a máscara caísse de vez. Fabiana não fazia questão de esconder seu desprezo por mim. A senhora precisa entender que o Samuel agora tem uma nova família. Não dá mais para ficar se metendo na vida dele, ela dizia, sempre com aquele sorrisinho venenoso. Ela começou a afastá-lo de mim aos poucos, primeiro diminuindo as visitas, depois fazendo com que ele me desse desculpas para não me ajudar com as pequenas despesas que eu tinha. Mas eu, boba como sempre fui, tentava relevar, achando que era só uma fase. Até que um dia tudo mudou. Era aniversário do Samuel, e eu, como sempre, preparei um bolo simples, feito com todo carinho, e dei um presente humilde, um casaco que eu mesma costurei e mais 3 pares de meia. Fui até a casa deles com o coração cheio de alegria. Mas ao chegar lá, Fabiana me recebeu com o rosto fechado. A senhora acha mesmo que pode vir aqui assim, sem ao menos avisar, trazendo esses presentinhos fajutos? Ela disparou, sem nenhum constrangimento. Meu rosto queimou de vergonha. Ela não parou. Meu marido não precisa de esmola. E, sinceramente, esse bolo... Ninguém aqui vai querer comer isso não. Melhor levar de volta. Samuel estava presente, mas ficou calado, sem coragem de me defender. Eu senti meu peito se apertar, o rosto arder, as lágrimas querendo cair. Saí dali com o bolo nas mãos, tentando segurar o choro no meio da rua. Naquela noite, sozinha em casa, com o bolo ainda intacto sobre a mesa, eu chorei como nunca havia chorado antes. Mas entre uma lágrima e outra, eu fiz uma promessa a mim mesma. Eu ainda vou mostrar para ela que ninguém pisa em mim sem consequência. E foi ali, naquele momento de dor, que minha virada começou, mesmo sem eu saber. Depois daquela noite humilhante, eu passei dias me perguntando onde foi que eu errei. Como uma mulher como eu, que sempre agiu com honestidade, que nunca fez mal a ninguém, podia acabar sendo humilhada daquele jeito. Meu filho, meu próprio filho, ficou calado enquanto a esposa dele me tratava como lixo. Eu sabia que dali em diante as coisas jamais seriam como antes. Por mais que meu coração de mãe doesse, eu também entendi que não podia mais me rebaixar. Então, em silêncio, decidi me afastar. Não liguei mais, não apareci mais na casa deles. Não fui atrás de Samuel. Apenas segui minha vida com a cabeça erguida, mesmo que o peito estivesse em pedaços. Voltei para minha rotina simples. Acordava cedo, preparava meu café preto, ajeitava a casa e passava as tardes costurando para as vizinhas. Fazia pequenos concertos, bordados, cortinas, panos de prato. Qualquer serviço que aparecesse, eu aceitava. Cada real que entrava, eu guardava com cuidado. Minha pensão era pouca, mas eu não gastava com besteira. Vivia do básico e guardava tudo que sobrava numa caixinha de madeira, escondida no armário. O tempo passou e a dor foi virando resistência. Eu não desejava mal a ninguém, nem a Fabiana, mas eu carregava comigo a lembrança daquele dia, a humilhação daquelas palavras cruéis, e aquilo me dava uma força que eu nem sabia que existia dentro de mim. Foi num dia qualquer, enquanto eu costurava, que ouvi na rádio algo que me chamou a atenção. Era uma entrevista com um consultor financeiro,
falando sobre como muitas pessoas idosas estavam investindo o pouco que tinham para gerar uma renda extra. Ele explicava como pequenas aplicações, feitas com disciplina, podiam render mais do que deixar o dinheiro parado. Achei que pudesse ser uma boa ideia, então parei tudo para ouvir. Peguei um caderninho e anotei cada palavra. Naquela mesma noite, pesquisei vídeos sobre investimentos simples, seguros e de baixo risco para gente comum, como eu. Fui buscando entender o assunto mais a fundo. Dias depois, resolvi ir ao banco para conversar com algum gerente. Pedi explicações e decidi, ali mesmo, aplicar uma parte do dinheiro que eu havia guardado com tanto esforço. Era pouco, mas era tudo o que eu tinha. Saí do banco com o coração apertado, mas também com uma sensação de coragem que eu nunca tinha experimentado. A partir daquele momento, eu prometi a mim mesma que ia aprender tudo sobre como fazer meu dinheiro trabalhar por mim. Passei a pesquisar mais o assunto, ler e acompanhar canais na internet. Enquanto isso, continuei costurando, vendendo panos de prato e guardando cada centavo. O tempo foi passando e, devagar, meu pequeno investimento foi crescendo. Eu via o extrato do banco e me emocionava em silêncio. Mas o que eu não sabia era que aquela sementinha, plantada sem alarde, estava prestes a mudar toda a minha história. Porque, sem imaginar, eu estava me preparando para a maior virada da minha vida. E quando ela chegasse, eu teria a chance de devolver, em silêncio, tudo o que um dia me foi tirado. Os meses foram passando e minha rotina seguiu firme. Eu continuava trabalhando com minhas costuras e cada centavo que sobrava, eu depositava no banco, no mesmo investimento que havia aprendido a fazer. No começo, os ganhos eram pequenos, quase imperceptíveis, mas eu não me importava. Eu sabia que tudo na vida exige tempo e paciência, e aquilo para mim era uma sementinha plantada. Eu me dedicava com disciplina, estudava sozinha, assistia vídeos de gente simples, explicando como investir melhor. Anotava tudo no meu caderno, os juros, os prazos, os planos. Enquanto isso, minha vida seguia simples. Comia o básico, vestia as mesmas roupas de sempre, e até minhas vizinhas estranhavam. Dona Irene, a senhora não cansa de costurar tanto? A essa altura da vida devia descansar, mulher, diziam com pena. Mas eu apenas sorria, sem explicar nada. Por dentro, eu carregava uma chama acesa que ninguém via. Enquanto eu crescia em silêncio, o mundo ao meu redor seguia girando. De vez em quando eu ainda ouvia falar de Fabiana e Samuel. As vizinhas comentavam que Fabiana continuava a mesma, metida, arrogante, desfilando pela rua como se fosse a rainha do bairro. Ela havia sido promovida na loja onde trabalhava e agora ocupava um cargo alto, com um bom salário e poder nas mãos. A Fabiana virou gerente na empresa, sabia? Agora é ela quem manda nos funcionários, comentavam. Cada vez que eu ouvia essas histórias, eu lembrava do dia da humilhação, do bolo rejeitado, das palavras cortantes, mas eu não sentia inveja. O que eu sentia era uma certeza estranha, como se, no fundo, eu soubesse que o jogo ainda não tinha terminado. Um dia, enquanto organizava meus papéis no banco, o gerente me chamou para uma conversa e disse: Dona Irene, eu nunca vi uma disciplina como a sua. A senhora fez o dinheiro render bem acima do esperado. E, se me permite dizer, talvez já seja a hora de pensar em algo maior. Fiquei surpresa, mas ouvi com atenção. Ele me explicou sobre um imóvel comercial que estava à venda. Um ponto pequeno, mas muito bem localizado, com potencial para me gerar renda com aluguel, caso eu o comprasse. Com o que a senhora tem guardado, você pode dar o valor da entrada deste imóvel e financiar o resto. O valor que a senhora ganharia com o aluguel seria muito maior do que as parcelas do financiamento e dariam mais lucros que seus investimentos atuais, disse ele com um sorriso. Naquele instante, algo dentro de mim se iluminou. Voltei para casa com a cabeça fervendo. Passei a noite inteira pensando naquela oportunidade. Era arriscado, eu sabia. Mas ao mesmo tempo,
Era como se a vida estivesse me dizendo que a hora havia chegado. No dia seguinte, tomei coragem, voltei ao banco e disse com a voz firme: eu vou comprar. Assinei os papéis e em pouco tempo o imóvel era meu. Eu, que um dia fui humilhada por não ter nem onde cair morta, agora era dona de um ponto comercial no centro da cidade. E a vida, com sua ironia, ainda tinha muito mais guardado para mim. Porque eu mal sabia que aquele pequeno imóvel era justamente onde a Fabiana trabalhava. Eu não sabia se era destino ou apenas uma coincidência, daquelas que a vida gosta de pregar. Mas quando o corretor me entregou os documentos do imóvel, lá estava o nome da empresa que alugava o ponto comercial. Sim, era a mesma empresa onde Fabiana trabalhava. A mesma onde ela agora era gerente. Meu coração disparou. Fiquei parada, olhando para aqueles papéis, com as mãos tremendo. Naquele momento, eu me lembrei de todas as humilhações que ouvi, do bolo recusado, dos presentes humildes desprezados, das palavras venenosas que ela jogou sobre mim. Respirei fundo e pensei: agora é a vida quem está respondendo por mim. Decidi naquele instante que não diria nada. Eu não tinha pressa. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde a verdade ia se revelar por conta própria. Continuei com minha rotina de sempre, com minha vida simples, mas agora com um sorriso escondido no canto da boca. Eu era dona do imóvel. A empresa continuava pagando o aluguel religiosamente, e o valor que eu recebia todo mês era muito maior do que eu jamais imaginei ganhar na vida. O dinheiro entrava, e eu, com a calma de quem conhece o valor de cada centavo, investia tudo novamente. Os vizinhos começaram a notar minha mudança. Dona Irene, a senhora anda diferente. Tá com um brilho no olhar, diziam. Mas eu apenas sorria, sem contar nada. Fabiana, por outro lado, continuava como sempre. Eu a via, de longe, entrando e saindo da empresa, com sua bolsa cara, os saltos altos e o nariz empinado. Desfilava pelas ruas como se fosse intocável, como se o mundo estivesse aos seus pés. Mas eu sabia. Ela não fazia ideia de que o chão que ela pisava era meu. Certo dia, o advogado da empresa me procurou para renegociar o contrato de aluguel. A senhora é a nova proprietária, não é? Perguntou com um sorriso respeitoso. Sou sim, respondi com toda a serenidade do mundo. Ele me explicou que a empresa queria ampliar o espaço e propôs um reajuste no contrato. Eu aceitei, com condições justas, mas firmes. Assinei os papéis e, ao final da reunião, ele comentou sem saber do meu passado. A gerente da unidade, Dona Fabiana, vai ficar aliviada em saber que a senhora é tão compreensiva. Ela tem muita preocupação em manter tudo funcionando bem. Eu sorri, por dentro, e falei: pode dizer a ela que a dona do imóvel é uma mulher que valoriza o trabalho duro. Tenho certeza de que ela vai entender o valor de cada centavo daqui para frente. Ele não entendeu o tom das minhas palavras, mas eu sabia exatamente o que estava dizendo. Naquele momento, percebi que a maior vingança não era humilhar, nem devolver na mesma moeda. Era observar, em silêncio, como o mundo se encarrega de colocar cada um no seu devido lugar. E o meu lugar, agora, era no topo daquela história, sem precisar gritar, sem precisar me vingar. Apenas sentada, recebendo em paz tudo aquilo que um dia me foi negado. Depois daquela renegociação, eu sabia que mais cedo ou mais tarde, a verdade bateria na porta da Fabiana. Mas eu não tinha pressa alguma. Continuei recebendo o aluguel da empresa, que agora era ainda maior, e segui com a minha vida tranquila, sem precisar mais costurar para sobreviver. Apesar de não precisar, eu ainda fazia algumas costuras, mas agora por prazer, para manter as mãos e a mente ocupadas. O mais curioso é que, quanto mais o tempo passava, mais eu percebia que a vida estava me ensinando que não era necessário nenhum ato de vingança explícita. Bastava esperar, e a espera acabou não demorando tanto quanto eu imaginava. Certo dia, ao final da tarde, eu voltava do mercado com minha sacola quando, ao virar a esquina, dei de cara com Fabiana. Ela estava entrando apressada no prédio da empresa, falando ao celular,
com a cara fechada e o tom de voz ríspido. Por impulso, nossos olhares se cruzaram. Por um segundo, ela pareceu surpresa ao me ver ali, tão perto daquele lugar que, para ela, representava status, dinheiro e poder. "A senhora por aqui?" disse ela com aquele mesmo tom ácido de sempre, tentando disfarçar o incômodo. Eu sorri, mantendo minha calma. "Vim resolver uns assuntos", respondi sem dar detalhes. Ela deu um sorrisinho de desprezo, como quem acha que já sabe tudo. Entendi. Deve estar aqui para tentar alguma ajuda, né?" disse com deboche. "Aqui não é lugar para pessoas como a senhora, dona Irene. Aqui é lugar de gente importante, de quem tem dinheiro." Cada palavra dela era como um tapa na cara. Mas dessa vez, eu não senti dor. Pelo contrário, apenas olhei para ela, firme, com um leve sorriso no canto da boca, e disse: "Fique tranquila, Fabiana. Eu conheço muito bem o meu lugar." Ela não entendeu o que eu quis dizer, mas também não teve tempo de responder. Eu segui meu caminho, com a sacola no braço e o coração tranquilo. Naquela noite, me sentei na varanda, com meu café, e fiquei pensando em como a vida era engraçada. Ali estava eu, uma mulher simples, humilde, que um dia saiu chorando com um bolo nas mãos, sendo agora a verdadeira dona do espaço onde ela desfilava com sua arrogância. E o mais doce de tudo era saber que ela ainda não fazia ideia. Eu sabia que a vida, mais cedo ou mais tarde, daria um jeito de mostrar a ela quem realmente mandava ali. E, quando esse dia chegasse, eu estaria pronta. Porque, agora, eu tinha tudo que ela um dia tentou me arrancar. Dignidade. Os dias passaram e, como eu já imaginava, a notícia de que o imóvel havia sido vendido se espalhou pela empresa. O assunto corria pelos corredores e os funcionários comentavam sobre a nova proprietária, que era, segundo diziam, uma mulher discreta, firme e muito reservada. Fabiana, claro, estava incomodada com a situação. Eu sabia disso porque, sempre que eu passava perto, ouvia as conversas das pessoas da rua, que diziam que ela andava preocupada, com medo de que a nova dona fosse alguém rigoroso ou que decidisse não renovar o contrato no futuro. Ela, tão acostumada a me mandar e desmandar, agora estava aflita por não saber quem era a verdadeira dona do local onde ela pisava todos os dias. Certo dia, o advogado da empresa me procurou novamente e disse: "Dona Irene, a gerente da unidade, a senhora Fabiana, pediu para agendar uma reunião pessoalmente com a senhora. Ela quer tratar de assuntos importantes sobre o espaço." Eu, com a serenidade de quem não deve nada a ninguém, respondi: "Claro, diga a ela que estou à disposição. Pode marcar." Por dentro, meu coração batia com força. Eu sabia que aquele momento estava chegando. A reunião foi marcada para a tarde da semana seguinte, na própria empresa. Naquele dia, me arrumei com calma. Vesti minha roupa simples, mas limpa e bem passada, como sempre fiz. Prendi os cabelos, calcei meus sapatos confortáveis e, antes de sair, olhei no espelho e sorri para mim mesma. "Agora é a hora, Irene", sussurrei. Cheguei ao local no horário combinado. Quando entrei pela porta, muitos funcionários me olharam com surpresa, sem entender o que uma senhora tão simples estava fazendo ali, entrando com tanta tranquilidade. O recepcionista tentou me barrar, mas antes que ele dissesse qualquer coisa, o advogado apareceu e disse: "Pode deixar, ela é a dona. Está aqui para a reunião." O rapaz ficou pálido. Eu segui de cabeça erguida até a sala de reuniões. Ao entrar, lá estava ela, Fabiana, sentada na cadeira principal, com a postura altiva, mas visivelmente tensa. Quando ela me viu, seu rosto ficou lívido. Por um momento, ela congelou. A senhora?" gaguejou sem acreditar no que via. Eu apenas sorri e sentei-me à mesa, com toda a calma do mundo. "Sim, Fabiana, sou eu mesma, a nova proprietária deste lugar." O silêncio que tomou conta daquela sala foi tão pesado que parecia dar para ouvir cada batida do meu coração. Ela não sabia onde enfiar a cara. Mas como?" balbuciava totalmente sem reação. Eu a encarei com firmeza e serenidade e disse:
A vida, Fabiana, tem um jeito muito curioso de ensinar o valor do respeito. E às vezes ela faz isso com uma elegância que nem todo mundo é capaz de entender. Ela ficou muda, sem conseguir articular uma palavra. Naquele momento, eu soube que a lição estava completa. Eu não precisava gritar, nem humilhar, nem rebaixar ninguém. Eu já tinha vencido. Ali, sentada naquela cadeira, com o contrato de posse nas minhas mãos, e com ela me olhando com pavor, eu tinha tudo que um dia me foi negado. E o melhor de tudo é que eu não precisei me transformar em algo que eu não era. Continuei sendo a mesma mulher simples, digna e honesta de sempre. Mas agora, com a vida sorrindo para mim, naquela sala de reunião, o tempo parecia ter parado. Fabiana continuava me encarando pálida, sem reação, como se o mundo tivesse desabado sobre os ombros dela. Eu, por outro lado, estava em paz. Segurei o contrato com firmeza, mantendo meu olhar calmo, enquanto ela tentava, em vão, encontrar alguma explicação para aquela situação. Então, a senhora é mesmo a dona? Ela perguntou quase sussurrando com a voz embargada. Eu sorri, serena. Sou Fabiana. Dona proprietária, como preferir chamar. Ela desviou o olhar, visivelmente constrangida. Eu não sabia, murmurou gaguejando. Não sabia mesmo, Fabiana? Retruquei sem elevar o tom, mas com firmeza. Ou será que nunca imaginou que a vida pudesse virar desse jeito? Ela mordeu os lábios, evitando me encarar. O advogado, desconfortável com o clima da reunião, tentou intervir. Bem, se as senhoras quiserem, podemos tratar dos assuntos do contrato. Eu levantei a mão, interrompendo com delicadeza, e disse: Não se preocupe, doutor. Hoje essa reunião tem outro propósito. Todos na sala me olharam curiosos. Então continuei. Hoje eu estou aqui para mostrar que na vida ninguém deve se achar melhor do que ninguém. Que o respeito deve sempre vir antes de tudo. Porque quem humilha hoje pode acabar precisando amanhã. Fabiana afundou-se na cadeira, envergonhada, sem conseguir dizer uma só palavra. Eu continuei, com o tom calmo, mas firme. Eu não vim aqui para me vingar, nem para humilhar. Eu não sou desse tipo. Vim apenas para dizer que, apesar de tudo, eu sou uma mulher que perdoa. Mas o perdão não apaga a lembrança, Fabiana. E algumas lições a gente nunca esquece. Ela finalmente levantou os olhos. Com o rosto cheio de vergonha, disse: Me desculpe, dona Irene. Eu fui uma pessoa horrível. Eu respirei fundo e falei: Seu pedido de desculpas não é para mim. É para você mesma. Eu estou em paz há muito tempo. Ela baixou a cabeça, derrotada. Naquele instante eu soube que a maior justiça já tinha sido feita. Levantei-me com calma, recolhi meus papéis e me dirigi à porta. Antes de sair, olhei para ela mais uma vez e disse: Fabiana, agora você sabe exatamente quem eu sou. E mais importante ainda, quem é você? Saí da sala com o coração leve, deixando para trás aquela mulher que um dia tentou me humilhar, mas que agora tinha que engolir, em silêncio, o gosto amargo da própria arrogância. E o mais bonito de tudo era que eu não precisei me transformar para vencer. Bastou esperar a vida dar a volta. Depois daquela reunião, minha vida seguiu mais leve do que nunca. Eu havia saído de lá de cabeça erguida, com a dignidade intacta e com o coração em paz. Não era mais a senhora humilhada que um dia saiu carregando um bolo rejeitado. Agora eu era a dona do imóvel, onde minha antiga algoz trabalhava. E, acima de tudo, a dona da minha própria história. Nos dias que seguiram, as mudanças foram inevitáveis. Eu soube, por comentários de vizinhos e funcionários, que Fabiana havia mudado completamente o comportamento dela na empresa. Você acredita que a dona Fabiana tá irreconhecível? Parece outra pessoa, comentavam. Ela, que antes falava alto e humilhava os outros, agora andava mais quieta, mais contida. Cumprimentava todos com respeito, evitava a arrogância e, segundo diziam, até passou a tratar melhor os funcionários mais simples. Eu ouvia tudo aquilo com um misto de surpresa e serenidade. Era como se, no fundo, eu soubesse que, de certa forma,
Minha presença ali havia deixado uma marca que nem o tempo conseguiria apagar. Mas eu não buscava reconhecimento, nem aplausos. Eu continuava com a minha vida simples, cuidando do meu lar, dos meus pequenos investimentos e aproveitando a paz que tanto lutei para conquistar. Meu filho, Samuel, também acabou descobrindo tudo. Ele me procurou um dia, envergonhado, com os olhos baixos, sem saber por onde começar. Mãe, eu fiquei sabendo. Eu não fazia ideia que tudo isso tinha acontecido, disse com a voz embargada. Eu o escutei, em silêncio. Ele prosseguiu, visivelmente tocado. Eu me sinto um lixo por não ter te defendido antes, por ter deixado que tudo aquilo acontecesse. Eu olhei nos olhos dele com calma e respondi, filho, cada um aprende no seu tempo. Eu também precisei de muitos tombos para entender certas coisas. Ele começou a chorar, como se todo o peso de anos caísse sobre ele de uma vez. Eu sinto muito, mãe. Me perdoa. Eu sorri, com ternura, e o abracei. Eu já te perdoei há muito tempo, meu filho. O que importa é o que a gente faz daqui pra frente. Ele me abraçou com força, como quando era criança. Naquele abraço senti que, enfim, todo o ciclo doloroso que eu havia vivido estava chegando ao fim. Ali, naquela sala simples, sem luxo, sem plateia, sem orgulho, estávamos apenas eu e meu filho, livres dos pesos do passado. Eu não precisei me vingar para vencer. A vida fez isso por mim. E, o mais importante, ela também me ensinou que o maior prêmio não era o dinheiro, nem a posição social. Era a paz de deitar a cabeça no travesseiro e saber que eu nunca precisei pisar em ninguém para chegar onde cheguei. Depois daquela conversa com meu filho, minha vida ganhou um novo significado. Samuel passou a me visitar com mais frequência, trazendo pequenos presentes, sempre com muito carinho e respeito. Ele me ajudava com as compras, ajeitava coisas na casa e, mais do que tudo, estava presente de verdade, como eu sempre sonhei. Fabiana, por sua vez, manteve-se distante, mas eu sabia que ela havia mudado. Certo dia, enquanto eu tomava meu café na varanda, vi quando ela passou na calçada com a postura humilde, sem os saltos altos de antes, sem o nariz empinado, com o rosto mais leve, porém cansado. Ela me viu, hesitou por um momento e, com um gesto tímido, acenou com a mão. Eu acenei de volta com um sorriso discreto. Naquele instante eu senti que tudo havia se resolvido. Ela não precisava mais dizer nada. Eu também não precisava de mais nenhuma palavra. A vida havia colocado cada um no seu lugar. Continuei vivendo com simplicidade. Meu imóvel seguia rendendo bons frutos, e o aluguel me permitia viver com conforto, mas sem excessos. Eu não mudei meu jeito de vestir, nem meu jeito de falar. Ainda preparava meu café com pãozinho simples. Ainda cuidava do meu jardim com as próprias mãos. Ainda caminhava pelas ruas do bairro com a mesma calma de sempre. Mas, por dentro, eu era outra mulher. Não por ter mais dinheiro ou por ter virado dona de um imóvel importante, mas porque agora eu carregava comigo a certeza de que a dignidade vale mais do que qualquer riqueza. Muitas vezes, vizinhas vinham me perguntar como eu tinha conseguido virar o jogo daquela forma. Dona Irene, qual é o segredo? Como a senhora fez isso tudo, sem nunca sair do seu jeito simples? Perguntavam, curiosas. Eu apenas sorria e respondia com uma frase que agora carrego no coração. Não tem segredo. É só viver com dignidade e paciência e deixar a vida fazer o que ela sabe fazer melhor. Dar a volta. As vizinhas riam, achando que era brincadeira. Mas eu sabia que havia muita verdade escondida nessas palavras. Naquela altura da vida, eu já não buscava mais provar nada para ninguém. Tudo o que eu queria era continuar vivendo em paz, com o coração leve e com a certeza de que, no fim das contas, eu venci, sem precisar humilhar, sem precisar devolver na mesma moeda, apenas sendo quem sempre fui. O tempo seguiu seu curso, e a minha vida permaneceu tranquila, serena, como eu sempre sonhei. Eu me tornei uma referência no bairro, não por ostentação, mas pelo exemplo silencioso que a minha trajetória deixou.
Muitas mulheres, principalmente as mais velhas, vinham até mim buscando conselhos. Dona Irene, como a senhora conseguiu aguentar tanto, sem se perder no caminho? Perguntavam. Eu sempre sorria e respondia com simplicidade. A gente só aprende de verdade quando para de correr atrás da vingança e começa a correr atrás da nossa própria paz. E era essa paz que eu vivia todos os dias. Samuel seguia presente, agora como um filho amoroso e atencioso, sempre disposto a me ajudar e a compartilhar comigo a vida simples que eu tanto valorizava. Fabiana, por sua vez, também continuava a trabalhar na empresa, mas já não era mais aquela mulher arrogante e prepotente de antes. Ela me respeitava, me cumprimentava com humildade quando nos víamos e, segundo todos diziam, havia se tornado uma pessoa muito mais discreta e cuidadosa. E eu continuava a mesma. Ainda cuidava do meu jardim com as mãos na terra, ainda bordava meus panos de prato nas tardes de domingo, ainda preparava meus bolos simples, como aquele que um dia ela rejeitou com desprezo. Mas agora, cada fatia daquele bolo tinha um sabor diferente. O sabor da liberdade, o sabor da vitória silenciosa, o sabor da dignidade. E todas as noites antes de dormir, eu olhava para o céu e agradecia, não pelo dinheiro, nem pelo imóvel, nem pela virada financeira. Eu agradecia por ter mantido minha essência intacta, por ter vencido sem me transformar no que um dia me feriu, por ter mostrado com meu próprio exemplo que a maior riqueza da vida não é o dinheiro, nem o poder. É poder viver em paz, com o coração limpo e a consciência tranquila. Essa é a minha história, simples, silenciosa, mas com um valor que nem todo o ouro do mundo seria capaz de comprar. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, se ainda não se inscreveu. Comente sua cidade e o que achou do vídeo. Irei adorar saber. Nos vemos por aí. Fiquem com Deus e até mais.